Segunda série, bom dia a todos e a todas. Hoje são 17 de agosto de 2020, são 8 horas e 11 minutos. Eu vou iniciar nossa gravação e iniciar nossa aula de hoje, tá? Que tenhamos uma ótima semana, né? Nosso objetivo da nossa aula de hoje é iniciar os conteúdos do capítulo 20 da apostila 3. Só relembrando, no capítulo 19 a gente começou a estudar o espaço geral urbano no mundo, né? E nesse aqui a gente vai destacar bem o espaço urbano brasileiro. Então a gente vai conhecer bem mais a nossa realidade, né? Aqui no Brasil, até mesmo aqui na nossa região, no nosso estado, né? Na nossa cidade. Então a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Nós sabemos que o Brasil é um imenso território, um quinto maior território do mundo. E para o início da urbanização dele, ele começa dessa forma. Olha só, diferentemente da urbanização no mundo desenvolvido, que se deu lá bem próximo à Revolução Industrial, com a industrialização, a urbanização brasileira ela vem de forma tardia. Por que essa expressão tardia? Ela chega depois, tá? Ela chega depois, principalmente no século XX, que ela vem com maior consistência, né? Nós sabemos que a urbanização está ligada a conceitos de cidades. Antes disso, até mesmo no período colonial, depois do período o Brasil iniciando como um país soberano, nós tínhamos cidades, vilas, núcleos urbanos, mas porém esse processo intenso de urbanização ele vem ocorrer somente a partir do século XX, né? Isso, metade do século XX. Mas vamos fazer alguns históricos dessa forma de organização e urbanização brasileira. Como ocorreu? O principal fator ligado a esse foi o êxodo rural. Quando a gente fala saída do homem do campo para a vinda para a cidade, né? Aquele volume maciço de pessoas que saem do campo e chegam na cidade. Os fatores repulsivos e atrativos. Repulsivo é quando você expulsa, né? Por que muitas pessoas saíram do campo? A má divisão de terra, que a gente já estudou isso aí, a concentração de terra, a modernização da agricultura. Isso favoreceu a saída em massa, o êxodo rural urbano em massa, principalmente no início, metade, até a década de 1970 e 80 aqui no Brasil. Né? E esse fato ele gera um intenso processo de urbanização. O que atrai as pessoas do campo para a cidade? O surgimento do trabalho, né? A indústria, o início da industrialização pesada no Brasil, o trabalho nas cidades, em comércios, né? Então isso aí atrai. Então a característica do Brasil, da urbanização brasileira, ela é tardia, concentradora e com baixíssimo grau de planejamento. Aos poucos a gente vai estudando isso. Se a gente for comparar com os principais países desenvolvidos da Europa, até mesmo os Estados Unidos, Japão, eles tiveram um ritmo de urbanização mais gradativa, mais lenta. Foi anterior, mais lenta e melhor planejada. A nossa nem tanto. Depois a gente vai chegar em vários problemas que nós convivemos no nosso dia a dia. Hoje o Brasil já é um país urbano. 80% da população brasileira, mais ou menos 80%, vive na cidade. Então hoje o Brasil ele pode ser declassificado como um país urbano. Até a década de 60, 70, o Brasil era um país rural, predominantemente rural. Essa modificação ela ocorreu de forma bem intensa, rápida e descontrolada. O Brasil se tornou urbano, gente, sem se preparar para se tornar urbano. Hoje nós observamos alguns problemas ligados a essa péssima urbanização, gente. Onde a gente estuda, no Caço-Alvo, vocês já repararam um período de um horário de pico, onde tem muitas pessoas quando saímos da escola. Olha só como as vias foram mal planejadas, o sistema de mobilidade urbana, os meios de transporte, ocupação de pessoas em locais indevidos. Então, isso mostra
uma das características desse péssimo planejamento urbano no Brasil. Isso é uma consequência negativa, né? Vamos aqui, ó, nesse primeiro slide, gente, nós temos alguns históricos de urbanização no Brasil. Lembre-se bem, no século XVI, o Brasil, nosso território, era uma colônia de Portugal. Os europeus estavam aqui presentes, portugueses, ingleses, em alguns lugares, holandeses em outros, espanhóis, mas principalmente os portugueses, não é, gente? O ciclo da cana-de-açúcar ela gerou pequenos núcleos urbanos no litoral. O Nordeste brasileiro foi a primeira região a ser ocupada de forma mais intensa, tá? Não aquela urbanização grande, desenfreada, mas os primeiros ciclos ali de vilas, cidades no litoral nordestino, a primeira área ocupada. E o ciclo da cana-de-açúcar, né, que era a produção de açúcar, que os europeus produziram muito aqui naquela época, principalmente no Nordeste, gerou esse tipo de núcleo de urbanização, lógico, bem pequeno comparado ao ciclo de urbanização no século XIX, XX e até mesmo no século XXI. Né? Já no século XVII e XVIII vem o ciclo da mineração, o ciclo do ouro. Então, o Sudeste inicia seu processo de urbanização de vila. A Vila Rica, hoje atual cidade de Ouro Preto, né, gera ali uma vila voltada às atividades comerciais da mineração. Né. O século XIX, o Brasil já independente, chega o ciclo do café, inicia-se então uma modesta urbanização no Sudeste, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Espírito Santo, muito pouco ainda, né? Depois a gente vai falar um pouco desse atraso econômico dos capixabas em relação aos estados vizinhos, né? E o século XX, que vem a industrialização, aí sim, é um êxodo rural intenso, a urbanização ela vem de forma efetiva, descontrolada muitas vezes. Então, aí gera o crescimento das cidades brasileiras, principalmente a partir da década de 1950, com a industrialização brasileira. Veja que esses ciclos são gradativos, mas muito mal assim integrados e controlados também. Aqui não tinha uma preocupação em uma urbanização integral no território brasileiro, era mais regionalizado, Nordeste, Sudeste, Sudeste. Aqui não, aqui já começa uma urbanização ao estilo integrado no território brasileiro, porém de forma descontrolada, né? Mais concentrada na região Sudeste, porque se industrializa primeiro, né? E menos concentrada nas outras regiões. Então, isso aqui é um breve histórico da urbanização do território brasileiro. Ela pode ser classificada como uma urbanização tardia, que chega depois, quando comparada ao mundo desenvolvido, concentradora, porque se deu principalmente nas áreas industrializadas da região Sudeste, depois se espalhou para outras regiões, muito mal planejada. Nós tivemos vários e temos vários problemas decorrentes desse péssimo planejamento urbano no Brasil, né? A gente fala onde nós vivemos hoje, aqui numa área de periferia, nós temos vários problemas ligados aos fatores urbanos, mobilidade urbana, saneamento básico, ocupação irregular de áreas, né? Então isso aí a gente convive no nosso dia a dia, fica mais fácil nós relacionarmos a esses tipos de urbanização no Brasil. Se está presente aqui no nosso estado, está presente praticamente em todas as regiões brasileiras. Chegar em São Paulo, o ciclo de urbanização é muito mais intenso do que aqui e com problemas bem piores do que aqui, porque as aglomerações urbanas lá são bem maiores do que aqui, que é a nossa, né? Vamos lá. Aqui mostra também o processo de urbanização do território brasileiro. Com algumas características a gente já até destacou, mas nunca é demais a gente relembrar alguns fatos. Elas iniciam
a formação das grandes cidades, principalmente na região sudeste e sul, né? E depois vai para o nordeste, migra para centro-oeste, vai para o norte. Hoje nós temos grandes cidades espalhadas nas 5 macro-regiões brasileiras. Ainda, com certeza, a concentração maior na região sudeste. Nós temos os 3 maiores núcleos urbanos do Brasil. São as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? Depois a gente voa aí, vai, segue para outras áreas, como Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, e aí vai, né, se espalhando mais para o território brasileiro. Expressivo crescimento da atividade terciária. A atividade terciária, lembrando, é ligada ao comércio, aos setores de prestação de serviço. O que é um problema para o Brasil é esse termo aqui, ó. A atividade terciária formal é bom, porque gera emprego, renda, impostos para o país. Todo o trabalho formal para o país é muito positivo. Porque você tem um empreendimento, um comércio, você tem seu comércio registrado, você emprega formalmente funcionários, você paga tributos. Então, o trabalho formal ele é muito positivo para qualquer país do mundo. Já o informal é aquele que nós temos muito aqui no nosso território e em outros países também, principalmente subdesenvolvidos, que não geram muito rendimentos ao país. O trabalho informal é aquele que a pessoa trabalha fora das regras trabalhistas, não assina carteira, não contribui. Então, falando diretamente com o país, isso aí é um caos. Vocês estão vendo esse problema hoje de trabalhadores informais que recebem esse auxílio emergencial do governo? Reparem como o Estado brasileiro ele está tendo um gasto enorme para manter uma renda mínima a esses trabalhadores que não têm como sobreviver. Por quê? Eles não estão empregados com carteira assinada, eles não têm um trabalho formal. Então, são esses ambulantes, são esses autônomos que não têm nenhum tipo de legalidade trabalhista. Veja bem, eu não estou chamando essas pessoas que trabalham de forma informal de ilegais, bandidos, pelo amor de Deus. Eu estou falando de a forma de trabalho que a própria pessoa não tem uma segurança trabalhista. Vira agora com essa pandemia, se o governo federal ele não cria um plano emergencial para socorrer esses trabalhadores informais, o caos poderia estar bem pior do que está. Então, o trabalho informal não é bom para ninguém, nem mesmo para o trabalhador. Sabe por quê? Mas muitas vezes o trabalhador não tem que pagar previdência social, não tem que pagar tributos. Realmente, não tem. Mas e quando vai lá no futuro? Ou um plano emergencial igual esse aí, de uma pandemia dessa, ou de uma crise econômica, onde a pessoa fica desempregada, ou sofre um acidente. Uma pessoa que trabalha formalmente, ele tem todo o direito de receber um seguro, auxílio doença, que o INSS paga. O trabalhador informal não tem esse benefício. Então, o trabalho informal aqui em países subdesenvolvidos é enorme e ele é péssimo para o país que arrecada menos tributos, né? E para o trabalhador que fica sem segurança, né, para aposentadoria futura, para um possível problema de saúde durante a sua vida trabalhista. A pessoa pode adoecer, pode sofrer um acidente, então é muito perigoso, né? Olha outra característica, o ritmo acelerado da urbanização brasileira. Entre 1950 e 40, foi um ritmo desenfreado, sem planejamento. Eu vou dar um exemplo da nossa região aqui. A cidade de Vitória, a cidade, não a região metropolitana, ela é o núcleo de desenvolvimento dessa área. Ela atraiu diversas pessoas de fora, do interior, da periferia, e com isso ela juntou uma região integrada à região metropolitana de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra.
Então, esse ritmo de crescimento rápido que ocorreu aqui e nas outras regiões metropolitanas brasileiras, ela não teve um planejamento adequado de ocupação, de distribuição de renda. Então, isso está gerando diversos problemas dentro de núcleos urbanos. Que problemas seriam esses? Primeiro, moradia, né? Falta moradia para muitas pessoas, ocupações irregulares em áreas que não deveriam existir pessoas vivendo, morando, habitando, né? A mobilidade urbana, o grande problema de mobilidade urbana, eu dou o exemplo aqui de quem mora em Cariacica, pega o ônibus aí 7 horas, vai para Vitória, aquela segunda ponte lá, você fica 40 minutos, 1 hora para andar cerca de 2, 3 quilômetros. Então é a falta de planejamento urbano, precárias meios de mobilidade urbana. Então isso aqui, ó, esse ritmo acelerado, a urbanização veio rápido, mas a infraestrutura, a forma de receber essas pessoas nesses espaços urbanos não acompanharam esses ritmos. Então isso gerou gravíssimos problemas. Formação de amplas manchas urbanas e os pobres sendo empurrados para longe do centro. Repare, onde está o pobre? Na periferia, nos entornos de onde tem um grande centro atrativo para morar, para trabalhar, mas o pobre tem que viver no entorno para também acompanhar, sobreviver nesses grandes aglomerados urbanos. Então, onde a gente vive aqui, nós somos uma periferia das áreas mais nobres, da própria Cariacica, da própria Vitória, Vila Velha e Serra. São as manchas urbanas, depois a gente vai falar sobre isso, macrocefalia urbana, depois a gente chega lá, tá? Então, essa urbanização decorreu do êxodo rural intenso, da industrialização que chegou com muita força aqui, principalmente na década de 1950, a partir da década de 1950, né? Então, concentrou-se muito, principalmente na região sudeste e um pouco no sul, né? E ela foi de segregação social. Ela priorizou a classe média e alta e deixou aquela classe baixa, né, com menos poder de compra, de consumo, em áreas de risco, né, que a gente pode botar. São os morros, são áreas próximas aos mananciais. Aqui na nossa região, nós tínhamos manguezais em volta da cidade de Vitória, em Cariacica, Vila Velha. Grande parte deles foram aterrados e ocupados de forma irregular, gerando diversos problemas aqui para nós. Repare esse mapa aqui do Brasil aqui, olha a concentração urbana, principalmente no eixo aqui, ó, sudeste. Nossa região nem tanto, né? Um pouco menos intensa do que os 3 principais núcleos urbanos. Aí eu vou fazer uma pergunta para a segunda série. Ligada à nossa região é esse processo de urbanização da região sudeste. Por que a nossa região ela teve um processo de urbanização e industrialização bem menor do que os 3 estados ou as 3 regiões vizinhas aqui, ó, Rio, São Paulo e Belo Horizonte? Alguém gostaria de responder para mim? Pode ser no chat ou abre o microfone aí, mete bronca. Vixe, Fernando. Vamos lá. Mas é fácil isso. Vamos voltar lá para o período da capitania, Fernando, de segunda série. Olha a localização geográfica do nosso território. Onde está meu cursor? Aqui tem o Oceano Atlântico. Aqui tinha a capitania do Espírito Santo, que hoje é o Estado do Espírito Santo. Aliás, a nossa capitania avançava até grande parte de Minas Gerais. Fomos perdendo território. Chega o ciclo do ouro. Aonde o ouro foi produzido? Olha onde está meu cursor aqui. Muito bem próximo ao nosso estado. Então, o que os portugueses fizeram? Fecharam nossa capitania,
proibiram qualquer tipo de desenvolvimento urbano, comercial, e aqui era a principal rota de chegada ao ouro das Minas Gerais, o Rio Doce naquela época. Eles fecharam estrategicamente para evitar ataques de inimigos ao ouro que os portugueses estavam explorando. Poxa, quem se deu mal? A capitania do Espírito Santo. O que aconteceu? Fechou-se essa área como uma barreira protetora dos ouros das Minas Gerais, que foram explorados aqui em Minas Gerais, na região centro-oeste, mas principalmente aqui em Minas Gerais. Olha a proximidade. E aqui nós temos uma via natural, que é o Rio Doce, que vai chegar lá pertinho da mina. Vai chegar. Então, o inimigo entrava aqui, roubava o ouro e ia embora. Então, vão fechar aqui, vão proteger o ouro. E com isso, os portugueses construíram a estrada real, que sai das minas de ouro e vai para a capital da antiga colônia federal, Rio de Janeiro, naquela época. Nós ficamos aqui isolados por muito tempo. Isso explica, é um dos fatores, lógico, não é somente isso, mas esse fator é bem preponderante para mostrar essa diferença no grau de desenvolvimento do nosso estado com os 3 estados vizinhos aqui. Então, a localização estratégica da nossa região em relação ao ouro das Minas Gerais. Chegou depois, o Brasil se tornou independente, nosso estado pouco ocupado, pouco desenvolvido, é quando o governo federal inicia o processo de chamada de colonizadores europeus. Aí, o governo estadual e federal, eles incentivam os imigrantes italianos a ocuparem o interior do Espírito Santo, os alemães, os pomeranos, os suíços, e começa então um ciclo de povoamento do nosso território. Bem depois do que o ciclo do ouro aqui, que desenvolveu, depois vem o café aqui, que desenvolveu. Rio de Janeiro se torna a capital federal, não é? Então, olha só como esses núcleos vão se desenvolvendo e o nosso vai ficando um pouquinho para trás. Né? Por isso que essa diferença no grau de desenvolvimento econômico, de ocupação urbana entre nosso estado e os estados vizinhos aqui. Aí vocês vão falar, pô, sacanagem, logo o Espírito Santo, né, ficou fechado. Se o ouro tivesse vindo, circulado por essa região entre Minas e Espírito Santo, talvez nós teríamos ciclos de ocupações aqui urbanas bem maiores, vilas, futuras cidades, desenvolvimento maior, poderia ser sim. Ou mesmo a gente poderia perder esse território para as Minas Gerais. A grande sorte nossa aí, um planejamento do governo estadual, quando já éramos um estado, né, uma província naquela época, incentivamos a imigração aqui europeia, principalmente europeia. Lógico que nós temos a colonização afro aqui no interior, mas é muito forte, marcante a imigração italiana, alemã, suíça e pomerana. Isso como forma de não perdermos mais parte do nosso território. Talvez se os imigrantes europeus não tivessem colonizado essa parte, o interior, bem próximo às Minas Gerais, talvez nós nem existiríamos como Estado hoje. Somos somente 0,7% do território nacional, mas somos aqui uma referência no território nacional. O Estado do Espírito Santo, apesar de pequeno, ele é um Estado muito importante para o Brasil hoje. Tá? Não foi, eu falando economicamente, já foi como barreira protetora. Olha a importância dela. Isso mostra que nós temos uma localização bem privilegiada desde aquela época, porém não foi investido como deveria ter sido investido. Mas vamos lá, nós estamos vencendo essas diferenças aí. Hoje nós já temos aí um núcleo de urbanização, industrialização bem assim consistente, não ao grau de Rio, São Paulo, Minas, mas nós já estamos aí bem dentro do território nacional. Somos aí o 11º estado mais industrializado dentro de 27 estados. Né? Já fomos um dos mais pobres, hoje avançamos bem. Então vamos lá, galera.
Dúvida até aqui? Fernanda e segunda série. Deu para entender essa diferença? Um dos fatores dessa diferença de urbanização, população absoluta, industrialização entre nosso território e os vizinhos aqui, tá? Isso, Ana Clara, Nalanda, Guilherme, Marcos, Isabel, isso aí, estou gostando de ver. Olha só, esse é um dos fatores preponderantes. Lógico, e tem outros depois que são mais recentes que a gente tem que destacar, mas não é um momento. Eric também, beleza, vamos lá. Yasmin, joia pura, vamos lá. Tendências atuais da urbanização brasileira. Nós explodimos a urbanização brasileira até a década de 90. A tendência é reduzir o ritmo de crescimento das metrópoles. Você está falando desmetropolização, é acabar com as metrópoles? Não, não vamos confundir isso. Como é que foi o ritmo de urbanização brasileira? Foi rápida e intensa. As grandes cidades surgiram rapidamente, principalmente aqui no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Porto Alegre, Salvador. Agora a tendência, o ritmo de crescimento é reduzir. Olha esse gráfico aqui, ó. De 1900 até 2000, o ritmo foi muito intenso, ó. Pulou de 240 mil para mais de 10 milhões. Olha aqui, ó. Olha o ritmo como era elevado e o ritmo está reduzindo. Mas nós já estudamos isso. O ritmo de crescimento populacional no Brasil está diminuindo. E a tendência da população urbana também, o ritmo é diminuir. Não ficar negativo por enquanto, mas não vamos ter mais aquela explosão demográfica, nós vamos ter um ritmo lento de crescimento. Na década de 70, São Paulo crescia explosivamente. Hoje, o ritmo da população de São Paulo, por exemplo, cresce assim, mais gradativamente. Então, esse fenômeno ele é chamado de desmetropolização, né? Olha só, dados obtidos no censo em 80 já davam sinais evidentes que o Brasil convivia paralelamente com os processos de metropolização e de desmetropolização. Metropolização, crescimento do ritmo acelerado das cidades e, ao mesmo tempo, iniciando essa redução. E agora, no início do século XXI, a tendência a reduzir o ritmo de crescimento das aglomerações urbanas, tá, gente? Isso quer dizer que o ritmo da população rural, então, vai aumentar. Também não, é uma tendência geral, tanto para a cidade quanto para o campo. Isso é uma tendência mundial, em patamares diferentes. Veja bem, hoje o Brasil já chegou a 211 milhões de habitantes. Se nós tivéssemos esse ritmo de crescimento da década de 70, por exemplo, nós, com certeza, hoje estaríamos a mais de 270 milhões de habitantes. Repare que nós estamos crescendo, mas o ritmo cada vez mais lento. É errado você falar que as cidades vão reduzir sua população e o campo vai aumentar. Erradíssimo. Tanto nas cidades quanto no campo, a tendência é reduzir o ritmo de crescimento de sua população. Então, o fenômeno da desmetropolização é a diminuição do ritmo de crescimento da cidade. Diminuição. Quando eu falo diminuição, crescia 10, agora cresce 3. Entenderam? Mas os dois estão crescendo. São Paulo vai deixar de crescer em números absolutos? Não, mas cada vez menos. Pode ser que lá na década de 2050, daqui a 30 anos, estabilize o ritmo de crescimento, até diminua, se torne negativo, como em algumas regiões da Europa já ocorre. Tá? Então, muito atento a isso aqui, principalmente em Enem, tá, gente? Ritmo de desmetropolização. Isso já aconteceu no mundo desenvolvido, agora está chegando no mundo emergente e subdesenvolvido. Algumas exceções, por exemplo, cidades, núcleos urbanos africanos, ainda muitas cidades em ritmos acelerados, tá? Mas na América Latina,
pouquíssimos ritmos acelerados de crescimento urbano. O Brasil tem essa tendência de reduzir o ritmo de crescimento. É uma tendência mundial em ritmos diferenciados. A Europa já está chegando ao ponto de estagnado e até negativo. A América Latina chegando à estagnação. África, ritmo crescendo e evoluindo rapidamente, mas vai lentamente reduzindo. A Ásia também. Essa é uma tendência do mundo, tá? Alguma região do mundo a tendência da população rural é crescer? Não. Eu não conheço uma região no mundo que o ritmo tende a crescer. Pelo contrário, porque nós temos a modernização das atividades agropecuárias, nós temos a diminuição das taxas de natalidade nas cidades e no campo. Então, tudo isso aí pode ser levado em consideração. Não vamos esquecer de algumas exceções. Modelo África, alguns países como Serra Leoa, Uganda, o ritmo ainda acelerado é intenso, tanto no campo quanto na cidade. Beleza? Nós temos essa diferenciação aí. Vamos lá, dúvida aí para mim. A diferença em metropolização e desmetropolização. Metropolização, a gente vê metrópole, a gente pensa de um lugar grande, aglomerado. Foi aquele ritmo de crescimento intenso de cidades. Aqui no nosso país, esse ritmo foi a partir de 1950 e chegou até 1990 de ritmo acelerado. A tendência agora é esse ritmo ir reduzindo, diminuindo, crescendo, mas em menor força. E a gente chama isso de desmetropolização. São Paulo vai virar uma zona rural. Não estou falando isso, né? Não tem nem como virar uma cidade, um aglomerado rural ali, né? Não é tendência em lugar nenhum, mas ritmo de populacional. As atividades vão crescendo, lógico, o uso de tecnologia vão crescer, mas o ritmo de natalidade, fertilidade, não. É uma tendência de redução e vai, lógico, influenciar o ritmo de metropolização. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui eu já até falei, mas conceito de área rural pode mudar? Pode. De que forma, Fernanda? Reduzindo também a população rural. O uso maior e intenso de tecnologia lá vai diminuir o número de pessoas na família. Por exemplo, nós sabemos que ainda as famílias mais numerosas ainda vivem no campo, né? Com algumas exceções, lógico. Por quê? Porque em muitos lugares subdesenvolvidos da África, da América Latina, as pessoas pobres que vivem no campo precisam do trabalho familiar para ajudar no sustento da casa. Mas só que grande parte dessa população pobre hoje ele já tem acesso a uma tecnologia, não aquela aprimorada. E sabemos que quando você tem muitas pessoas, você tem que gastar também com elas, para alimentar, para vestir. Então a tendência, Fernanda, também no espaço rural é mudar, se urbanizar mais, veja bem, se urbanizar com usos de meios de tecnologia que nós usamos na cidade. E nós já temos. Hoje já tem a urbanização do meio rural. O que seria isso? Uso de tecnologia como internet, celular. Olha como eram serviços restritos à cidade. Hoje já está no campo. É uma tendência para urbanização do meio rural. Tá? Não que vão ter indústrias, vão ter cinemas, não. Mas as modernizações de usos de tecnologias vão estar mais intensas. Né? Tecnologias, até então, privadas ao meio urbano, já estão chegando no meio rural. Se você chegar hoje numa fazenda, Fernanda, você tem televisão, tem celular, tem internet, tem um monte de coisa que você tem na cidade. Pô, parece que eu estou na cidade. Eu sou da época que eu ia lá para Minas Gerais, meus parentes, não tinha luz elétrica, não tinha a forma de integração, as estradas de sinais eram terríveis, eram difíceis de chegar.
Se você quisesse uma informação do meio rural, você tinha que ir lá. Hoje, com celular, você se comunica entre o meio rural e urbano. Isso já é uma mudança. Você não concorda comigo, Fernando? É uma mudança, é uma tendência já que está ocorrendo. Beleza, ótima pergunta sua, tá? Se alguém mais tiver alguma dúvida, vamos lá, estou à disposição, tá, gente? Deixa eu ver que horas são. Daqui mais 4 minutinhos, aí eu dou uma encerradinha. Vamos lá. A urbanização no Brasil, tá repetitivo isso. Olha só, a população urbana, como era bem pequena na década de 50, 36%. Olha só, em poucos anos, como isso se reverteu. O que está em vinho é urbana, o que está em azul é rural. Olha só, em poucos anos, você bota isso aí, 30, 40 anos, é um espaço de tempo muito curto mesmo. Então, isso é um processo muito acelerado de urbanização. No mundo desenvolvido não foi assim. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra promoveu a primeira revolução industrial em 1800 e pouco lá. A população começou a ir do campo para a cidade, mas não foi dessa forma intensa que aconteceu aqui nos países subdesenvolvidos. Chegavam as indústrias, as pessoas vinham do campo para trabalhar, mas vinham de forma gradativa. O crescimento urbano foi se intensificando, mas o Estado conseguiu planejar melhor essa urbanização. Imagine isso aqui, ó, segunda série. Em 30 anos, como é que uma região igual a Grande Vitória vai receber um fluxo intenso de pessoas? Não tem lugar para morar, não tem emprego para todos, não tem meios de infraestrutura para fazer circular e dar uma mobilidade a essa população. Aí vira aquele caos que nós viramos. Eu vou dar um exemplo muito clássico da nossa cidade ou da nossa região. Na década até 1970, gente, o Espírito Santo era agrário, produzia café. As primeiras indústrias que chegaram aqui, a antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale, a antiga CST, hoje a Celó, a Fibre, a antiga Aracruz Celulose. Repare que chegam 2, 3 grandes indústrias. Isso atrai pessoas do interior, do leste de Minas, do sul da Bahia, e aglomeram-se aqui na Grande Vitória. Começam então a morar onde? Não tinha lugar para morar no centro de Vitória, que era a área urbana. Eles começavam a construir Nova Rosa da Penha, Cantinho do Céu lá na Serra, ali em Vila Velha, naquelas periferias, foram ocupando manguezais, morros de forma desordenada e gerou esse caos. Esse gráfico mostra o que aconteceu no Brasil e nos países subdesenvolvidos. E aqui, ó, olha o caos, aqui a urbanização no Brasil, muito tardia, depois da Segunda Guerra Mundial, ó, o êxodo rural, né, foi um dos motivos, a industrialização, outro grande motivo, né? Se as indústrias não tivessem chegado para cá, nós não teríamos essa urbanização tão rápida como ocorreu. O êxodo rural é uma consequência da vinda das indústrias para cá. Se você tinha pouca terra no campo, se você recebia muito pouco, se você não tinha acesso à educação naquela época, saúde, vou para a cidade. Chegando em indústrias, vou tentar trabalhar, vou tentar entrar numa escola, botar meu filho na escola, usar um hospital. Então, aquela intensidade de pessoas promoveu o caos urbano aqui. Beleza, gente? Mas, vamos lá, vamos fazer aí, vamos tirar a dúvida. Eu quero ver se alguém tem dúvida em relação a esse histórico de urbanização no país. Ciclos de pequenos núcleos de urbanização. Aqui não tinham grandes cidades, aqui tinham vilas, vilarejos, que ali tinham atividades terciárias para manter esse ciclo aqui. São ciclos no Nordeste, Sudeste, né? Depois vai para o Sul. O Norte também tem um ciclo da borracha, que a cidade de Manaus foi um grande entreposto urbano para aquela região naquela época, né? Então, nós temos esse tipo de ocupação, ciclos urbanos aqui. O ciclo intenso de urbanização no Brasil vai ocorrer somente no século XX, após a industrialização em massa do Brasil aqui. Beleza? Aqui, ó,
urbanização concentradora se concentrou principalmente na região sudeste. No próxima apostila a gente vai ver industrialização concentradora também, urbanização e industrialização concentradora na região sudeste, né? Porque aqui nós tínhamos os ciclos mais atrativos para as pessoas, chegavam as indústrias e começavam a produção aqui, beleza? Continuando aqui, o fenômeno desmetropolização. Atenção, jamais coloquem que o Brasil está se tornando um país rural. Pelo contrário, a tendência do Brasil é chegar a 90% urbano ainda, ou se já chegou. Tá? O desmetropolização, nós temos gigantescos núcleos urbanos que tinham ritmos acelerados de crescimento. Hoje esse ritmo está reduzindo. É só lembrar das famílias de vocês. Na época dos avós, 7, 8, 10 irmãos. Hoje, 2, 3, um irmão. Então, isso é uma tendência. E a desmetropolização fala de ritmo, de redução do ritmo de aglomerações gigantescas no Brasil. Temos, nós já vivemos uma aglomeração urbana de 2 milhões de habitantes. A região metropolitana de Vitória, né, que pega 7 municípios. Na próxima aula a gente vai falar dela. Beleza? Pergunta para mim, dúvida?